filme é melhor do que o livro? Quais são as diferenças entre o livro e a adaptação de 2004 do Estúdio Ghibli de O Castelo Animado? Oi gente, eu sou Thaís, esse aqui é o Livro na Esquina, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Pra quem não me conhece, não conhece o meu canal, eu falo um pouquinho aqui sobre livros, sobre literatura, um pouquinho sobre a minha vida, faço vlogs, tudo voltado pra leitura. E hoje a gente vai ter um papinho bem legal, bem gostoso sobre Castelo Animado, que, como vocês podem perceber, é um filme / livro que eu amo. E o que é o Castelo Animado, para quem nunca ouviu falar? O Castelo Animado ele é um livro da Diana Wynne Jones, publicado pela primeira vez em 1986. Em 2004 ele foi adaptado pelo Hayao Miyazaki para uma animação dos estúdios Ghibli. Eu assisti a adaptação, me apaixonei, comprei camiseta. Quando eu descobri que tinha um livro, eu falei, eu preciso ler, eu preciso ler. Eu já adianto que eu gostei de ambos, tanto do livro quanto do filme, mas em alguns aspectos eu acho que o filme, ele é melhor, principalmente com relação à personalidade do Hou e a questão das guerras que o diretor ele trouxe para essa animação. São os dois pontos que eu acho que fizeram com que o filme ele ficasse um pouquinho melhor, na minha opinião, do que o livro. Mas isso também pode ter a ver com o fato de eu ter assistido a adaptação primeiro, então talvez isso tenha enviesado um pouco a minha opinião sobre o que é melhor. Então primeiro vamos lá entender sobre o que é o Castelo Animado. Eu vou falar aqui uma sinopse baseada no livro. São histórias obviamente muito parecidas, mas a adaptação ela tem algumas diferenças, mas eu vou falar aqui a sinopse pensando na sinopse do livro. A Sophie, ela é a nossa protagonista e ela tem 3 irmãs. A Sophie, ela é a mais velha e ela tá conformada a viver uma vida sem graça, sem muitos acontecimentos. Por ser a irmã mais velha, ela acredita que ela não vai alcançar grandes coisas na vida dela. Ela vai herdar a chapelaria que era do pai, que já faleceu, e vai viver uma vida sem grandes emoções. Mas o que acontece? Para tirar a vida da Sophie dos eixos, porque senão a gente não ia ter história, a bruxa das terras desoladas, ela entra na chapelaria em que a Sophie está trabalhando e ela transforma a Sophie em uma idosa. Ela lança um feitiço sobre a Sophie e a Sophie agora ela é idosa. A Sophie ela tem uma baixa autoestima e ela até acredita que essa nova aparência dela, de certa forma, reflete a sua personalidade, a sua alma, o que ela é por dentro. Mas ela não se resigna. Ela decide sair de casa e ir atrás e encontrar um jeito de acabar com essa maldição. O Hou é um mago muito poderoso e muito famoso, mas que tem aí uma fama não muito boa de comer corações de moças jovens e bonitas. Ele vive em um castelo, o Castelo Animado, e é atrás dele que a Sophie vai, porque ela pensa, eu estou velha, ele não vai querer nada comigo, porque eu não sou jovem, não sou bonita, e ele é um mago poderoso. Se tem alguém que pode quebrar o feitiço da bruxa das terras isoladas, é o Hou. Como que eu vou dividir esse vídeo? Eu vou falar um pouco sobre a mudança de personalidade dos personagens principais, depois eu vou falar sobre a mudança na trama mesmo, na história, e alguns detalhes que eu acho que vale a pena ser citados, que foram modificados entre um e outro. Vamos começar pelos personagens secundários. O Michael é um jovem aprendiz do Hou. No filme, ele muda de nome. No livro, ele tem o nome Michael, mesmo como a gente está acostumado. No filme, ele é chamado de Marker. Como a dublagem original é em japonês, tem um sotaque aí que eu não sei fazer, mas tá escrito aí o jeito certo. O Michael, ele é um órfão e ele, sem querer, ele entrou no castelo um dia e o Hou deixou ele ficar por lá. Na animação, ele é retratado como um pouco mais infantil. Ele tem uma estatura menor do que os outros protagonistas. Em nenhum momento a gente ouve a idade dele, pelo menos não que eu tenha percebido, mas ele é retratado como mais infantil, enquanto no livro ele já tem 15 anos. E ele é realmente aprendiz do Hou. Ele tá aprendendo feitiços, o Hou deixa tarefas para ele poder desenvolver feitiços e poções. Isso dá uma profundidade maior pro personagem. E outra questão que faz com que o personagem ele seja um pouco mais profundo no livro é o fato de que ele se apaixona. Como eu disse, no livro, a Sophie, ela tem 2 irmãs, no caso, a Sophie é a mais velha, ela tem mais 2 irmãs, e o Michael, ele se apaixona por uma das irmãs da Sophie, que é a Marta. E isso faz com que ele esteja mais engajado nas tramas ali do livro, porque ele tem um interesse direto na Marta, que é a irmã da Sophie. Já o Calcifer é
Eu adoro o Calcifer, gente. Ele é um dos meus personagens preferidos. O Calcifer, ele não muda nada. Tem muitas cenas, inclusive, muito parecidas no livro e no filme. A personalidade dele é exatamente igual. Ele é meio carrancudo, não trata ninguém bem, mas no fundo é gente boa, até porque ele deixa a Sophie entrar no castelo. Ele faz várias coisas que ela quer. Agora vamos falar dos nossos dois personagens principais, que são o Hall e a Sophie. O nome do Hall, eu tô pensando aqui agora, que eu já ouvi falar ser pronunciado como Hal, então não sei. Ó, gente, o tradutor tá falando que é Hal. Vamos ver pro japonês. Eu sei que no japonês eles falam bem assim, Hauru. Então eu vou falar Hal. Então vamos lá, vou falar primeiro da personalidade da Sophie. A insegurança dela está presente em ambas as obras, com um aprofundamento um pouquinho maior no livro. O pai da Sophie morreu e quem toma conta agora da chapelaria é a madrasta. As duas irmãs da Sophie, elas são enviadas para serem aprendizes em outros locais e a Sophie é quem permanece na chapelaria porque acredita que ela vai ser quem vai herdar a chapelaria. Só que ela trabalha, ela não recebe um centavo. Ela deixa a madrasta dela explorar ela, porque ela sente que é o certo, que a madrasta dela não ia querer algo de ruim pra ela. Ela acha que é a obrigação dela, enquanto irmã mais velha, estar na chapelaria, ela que vai herdar. Ela já tá com o destino dela certo, mas ela não tá feliz com isso. Mas ela engana a si mesma, falando, esse é meu destino, eu não posso almejar nada maior. Isso a gente percebe em ambas as obras. Porém, no filme, eu sinto que do meio pro final, a partir do momento que a Sophie, sim, vale citar aqui que, como eu tô comparando as duas coisas, esse vídeo, ele vai ser cheio de spoiler de ambas as obras. Não tem como eu fazer uma comparação sem eu contar a história, né? Então, acho que esse é o primeiro spoiler que eu vou dar, então é isso, eu gosto de deixar sempre o aviso, né? Vai chegando do meio pro final do filme, a Sophie, ela percebe que ela tá apaixonada pelo Hall, e aí a partir disso, ela passa a ter mais atitude mesmo, ela não se resigna mais tanto àquele papel de eu sou só uma empregada, que ela tá trabalhando no castelo como faxineira, né, idosa, eu não vou ter muito o que almejar na minha vida. A partir do momento que ela percebe que ela tá apaixonada, ela realmente quer ajudar o Hall, ela vai atrás dele. Tem aquela cena dela dentro do túnel, assim, que ela pensa que é um sonho depois, mas não foi bem um sonho, que ela vai atrás, ela busca, ela tenta. E no livro, ela tá mais perdida no que realmente tá acontecendo dentro da trama. Ela tá na sua jornada para tentar se livrar do seu feitiço, mas ela tá bem perdida sobre o que tá acontecendo e em nenhum momento ela realmente toma, assim, uma atitude muito decisiva sobre o seu próprio futuro, coisa que no filme ela faz. Outra coisa que eu acho que traz bastante diferença entre a Sophie do livro e do filme para a personalidade, para as atitudes dela, é o fato de que no livro ela descobre que ela tem poder de também praticar feitiços. Ela já vinha fazendo isso ao longo do livro, mas chega um momento em que ela realmente percebe que ela é capaz. Quando ela realmente descobre que ela pode fazer feitiços, ela cita que eu acho que no fundo eu sempre soube, mas eu nunca acreditei que eu realmente podia fazer uma coisa assim, que é uma coisa tão grandiosa, né? Ela tinha muito essa baixa autoestima e isso impedia ela de realizar as coisas, sabe? Só que no fundo ela sempre soube que ela era capaz de fazer feitiços e tocar nas coisas e fazer com que essas coisas elas se tornassem feitiços. É o que ela faz, por exemplo, com os chapéus na chapelaria, depois ela percebe. É o que ela faz quando ela tá cultivando plantas. É o que ela faz quando ela tá tricotando ali, trabalhando na roupa do Hall, ela coloca um feitiço na roupa dele. É o que ela faz também com a bengala, que ela pega, ela torna a bengala dela enfeitiçada. Ela tem esse poder e isso é inclusive o motivo que faz com que ela, no livro, seja capaz de quebrar a maldição não, o contrato entre Calcifer e Hall. E no filme isso não fica tão claro, eu não consigo afirmar que a Sophie do filme ela tem algum tipo de poder. O poder dela, na verdade, que eu acredito que é representado na animação, é a empatia, é a humildade, é a vontade de ajudar o próximo, mesmo que esse próximo tenha te feito mal, como o que ela fez com a bruxa das Terras Desoladas. A personalidade do Hal é a mais diferente. Gente, ele é quase outra pessoa, assim, entre filme e livro. Eu acho que o filme fez um ótimo trabalho em trazer mais profundidade e fazer com que ele fosse um personagem que a gente fosse capaz de gostar muito mais. Eu gosto muito mais, sinto um apego muito maior pelo Hal do filme do que do livro. No livro, ele é retratado como
um ser humano, um homem muito vaidoso, muito egoísta. Ele, em vários momentos do livro é citado, né, a Sophie cita que ele passa 2 horas por dia no banheiro, que ele se preocupa com a imagem, que ele quer estar bem vestido, que ele quer estar isso, que ele quer estar aquilo. E isso está relacionado também com esse boato que, no fundo, não é verdade, isso que eu citei lá no começo, de que o Hal, ele é um mago que come corações de jovens bonitas. Isso foi um boato que ele mesmo inventou, e para que as pessoas ficassem longe dele e não incomodassem ele. Mas no livro, ele realmente é um cara que se aproxima das meninas, faz elas se apaixonarem por ele e depois ele some. Então ele quebra o coração das meninas. É meio que uma analogia a esse boato que foi espalhado dele comer o coração das meninas jovens e bonitas. Tudo isso vai sendo construído pra gente pensar, caramba, esse cara, ele não quer nada com nada, ele tá usando a magia dele realmente pra propósitos egoístas. Mas pro fim do livro a gente entende que isso é uma máscara que ele criou pra poder ter a sua individualidade, a sua liberdade, não está relacionado com reis, com nada disso, assim como é retratado um pouco disso na animação. Mas no livro ele é retratado assim como super dramático, egoísta e preocupado com a beleza dele. O único momento no filme em que fica claro que o Hal, ele também é muito vaidoso, além, claro, dele estar sempre muito bem vestido, cabelo muito bonito, não sei o que, mas no filme tem uma cena específica que mostra esse lado dele de vaidade, que é a cena em que ele pinta o cabelo dele sem querer. A Sophie estava limpando tudo, mudou os frascos do banheiro de ordem e o Hal, ele acaba pintando o cabelo dele. Ele tava com o cabelo loiro, tipo, super bonito. E ele sai do banheiro, assim, super desolado, gritando com a Sophie. O que você fez? É exatamente igual no livro, assim. E aí, ali, ele tem aquele episódio do lodo, assim, que ele fica, tipo, super dramático. E nessa cena, ele solta a pérola. Qual o sentido da vida se você não é bonito? Pois é, Hal. Qual o sentido? Não sei. Já no filme, isso, gente, eu acho que ficou muito bom. Ele é retratado de uma forma muito mais delicada, ele é muito mais calmo, misterioso, e uma das características principais dele, que eu acho que ficou muito legal na animação, é o fato dele ser anti-guerra, né? Ele quer a individualidade dele, ele quer a paz, ele não quer trabalhar para rei, para rainha, para ninguém, não quer ser incomodado, sabe? Ele quer a liberdade dele enquanto feiticeiro. Agora a gente vai falar sobre as diferenças entre a trama em si, a história. Tem alguns detalhes importantes na história do livro, né? Que é, vamos dizer assim, o conflito principal. A gente tem a Sophie, que tá na sua jornada individual para tentar quebrar seu feitiço. Mas o conflito principal do livro gira em torno do quê? O mago real, Suliman, desapareceu. Príncipe Justin, que é irmão mais novo do rei, vai atrás do mago para tentar encontrar ele. Só que ele também desaparece. Acredita-se que a bruxa das Terras Desoladas seja a responsável por esses desaparecimentos. E o rei, ele quer nomear o Hal como novo mago real, porque o Suliman, que era o mago real, desapareceu, e ele quer que o Hal, ele procure tanto o Suliman quanto o príncipe Justin e vá atrás da bruxa das Terras Desoladas. E ela também quer pegar o Hal. Ela jogou uma maldição sobre ele há algum tempo já, de que quando ele se apaixonasse, ele ia voltar pra ela. E ele está se apaixonando pela Sophie e a bruxa vai conseguir pegar ele. Por que a bruxa tá fazendo isso tudo? A bruxa, no livro fala, né, há uns 100 anos, ela fez um pacto também com o demônio, assim como o Hal fez com Calcifer. O demônio da bruxa, ele já consumiu praticamente ela toda. Ele é quem toma as decisões, digamos assim. E o demônio, ele tem um objetivo nesse livro, que é criar um humano perfeito, meio que um super-humano. Ele pegou partes do mago Suliman e do príncipe Justin e tava já criando um novo humano. E faltava o Hal. Ele queria a cabeça do Hal para terminar de construir aí esse humano que ele estava construindo. E ele queria conseguir a cabeça do Hal através do demônio do Hal, que é o Calcifer. Então ele queria controlar o Calcifer para conseguir chegar até o Hal. Então esse aí é o resumão do que tá acontecendo no livro, assim, do conflito principal. Então, como eu disse, no meio disso tudo, a Sophie, ela tá numa jornada meio que individual, ela tá meio alheia a todas as outras coisas que estão acontecendo. Mas, claro que a jornada dela, ela é a principal, ela é a narradora do livro, né? Mas, apesar disso, ela
tá bem alheia, só que ela vai ter um papel muito essencial nessa história, porque no final, quem vai quebrar o contrato entre Hal e Calcifer é a Sophie, né? Conseguindo assim libertar o Calcifer e devolver o coração do Hal para ele. Disso tudo aqui, tem muitas coisas muito diferentes do filme, né? No filme, não tem essa questão toda de construção de humano, de demônio da bruxa que quer... Nananana. No filme, não existe esse mago real Suliman, homem que desapareceu. Suliman é uma mulher, uma senhora, que é maga real, né? Ela trabalha pro rei como maga dele. Só que ela também foi professora do Hal. Ela que ensinou muitas coisas do que Hal sabe, né? E ela via muito potencial nele. No livro, isso são pessoas completamente diferentes. O Suliman é o mago real que desapareceu e tem também uma personagem mulher que foi professora do Hal, mas ela é super do bem, não tem nada a ver com essa maga Suliman da animação que vai atrás dele e vai caçar ele. A Suliman do filme, ela tá tentando convencer o Hal a lutar na guerra. E aí a Sophie um dia vai lá, porque o Hal pede pra ela: você vai fingir que é minha mãe, você vai lá, você vai falar super mal de mim e tal, e tentar fazer com que eles não me chamem pra ser mago. Eu não quero lutar nessa guerra. Vale citar que não tem guerra rolando o livro, tá? A guerra só tá rolando na animação. E essa guerra, por que ela tá acontecendo? Porque um príncipe do reino vizinho desapareceu. Então aí a gente também tem relação. O que o Miyazaki fez? Ele pegou essa coisa do príncipe e jogou lá como se ele fosse um príncipe de outro reino que desapareceu, e por isso que tá rolando uma guerra entre os dois reinos. Desde assim as primeiras cenas do filme, a gente percebe que tá rolando uma guerra. Tem tanques na cidade, tem aviões no céu, cartazes em todo lugar na cidade falando de guerra, e isso permanece como tema quase central, assim, né, de pano de fundo da história da animação. O Hal, ele é claramente, como eu disse sobre a personalidade dele, ele é claramente anti-guerra e ele precisa lutar por isso, assim, por acreditar e não querer fazer parte da guerra. Ele tem que lutar para conseguir não se envolver com isso, né? Porque, como eu disse, a maga Suliman, ela tá atrás dele para que ele lute na guerra. Ela acredita que os poderes dele têm que ser usados em favor do rei, em favor do reinado. E como que a guerra ela passa a ser parte central dessa trama, né? A Sophie, ela vai lá encontrar a Suliman para falar mal do Hal e tal. Só que o que acontece? A maga, ela fala algumas coisas pra Sophie. Ela diz que por causa desse contrato que o Hal ele fez com o Calcifer, que é um demônio, né, o demônio do fogo do Hal, ele tá começando a se perder e tá usando os seus poderes para propósitos egoístas, assim como a bruxa das Terras Desoladas. A diferença é que a bruxa, ela já tem esse contrato com o demônio dela há muitos anos, enquanto o Hal, ele tem o contrato dele há bem menos tempo. Ela diz, né, a maga, que foi professora do Hal, ela diz que ele tem poderes incríveis, que ela achava que o Hal seria o substituto dela no futuro. Ela diz também que o Hal, ele tem poderes demais para alguém que não tem coração, porque como a gente sabe, quem tá com o coração do Hal é o Calcifer. E que se ele continuar desse jeito, ele vai acabar igual a bruxa das Terras Desoladas. Por isso, ela diz que se o Hal, ele vir servir o reino, vir lutar na guerra, ela vai encontrar um jeito de quebrar o contrato que o Hal tem com o Calcifer. Mas que se ele se negar, se ele não quiser lutar na guerra, ela vai caçar ele e tomar os poderes dele, assim como ela fez com a bruxa das Terras Desoladas. Isso são coisas que não acontecem no livro, não acontece. Essa é toda a trama da guerra. Por que o Hal tá envolvido com a guerra e por que a guerra tá rolando. A partir desse momento em que a maga Suliman, ela fala isso, que se o Hal não quiser lutar na guerra, não quiser ajudar o reino a usar seus poderes para a guerra, ela vai caçar ele. Começa aquela parte da perseguição e ela passa a caçar realmente ele, né? E aí o que acontece com a bruxa das Terras Desoladas aqui nessa parte? A Sophie, ela chega no palácio, nas escadarias, e a bruxa chega junto com ela lá. A bruxa, ela tinha sido expulsa do palácio, ela não voltava lá há muito tempo, e ela fala: há 50 anos eu fui expulsa daqui, me chamaram de volta, eu vou subir essa escada. Só que o palácio, ele tá protegido contra feitiços. A bruxa das Terras Desoladas então começa a ficar velha, porque ela começa a perder esses poderes aí de conseguir se manter mais jovem. E quando ela realmente entra dentro do palácio, ela e a Sophie se separam e a maga Suliman
realmente consegue tirar todos os poderes da bruxa das Terras Desoladas. Por isso que ela fica velha, sem poderes, sem conseguir fazer nada. E a Sophie, o que ela faz? A Sophie é tão bondosa que ela vai lá e fala assim, eu não vou deixar essa velha aqui. Ela, bora! Simbora! Simplesmente a mulher que lançou um feitiço sobre ela, deixou ela velha, que tava atrás do Hal, ela vê assim a bichinha velhinha toda muxoxa, fala, bora pra casa, leva pro castelo. Então na animação, a bruxa, assim, claro que tem no final lá aquela parte que ela pega o coração do Hal, né, pega o Calcifer e ali tem toda uma comoção porque ela quer o coração, não sei o que, o castelo começa a desmoronar, mas não é o principal, sabe? É a guerra, é a caçada ao Hal, fazer com que ele lute na guerra. É a partir do momento ali em que a Sophie ela vai visitar a maga que a gente realmente começa a ter um conflito. O Hal luta, o Hal foge, ele muda o castelo de lugar, ele faz diversas coisas para tentar fugir da perseguição da maga real, da Suliman. O Miyazaki, ele mudou isso na história da animação. No livro, a bruxa das Terras Desoladas e o demônio dela é o inimigo, é o mal, é quem tá trazendo o conflito para o Hal, para Sophie. Na animação, não é a bruxa. É até um momento ali, né? A partir do momento que a Sophie se reúne com a Suliman e a gente entende que tá rolando uma guerra que eles querem que o Hal lute, o inimigo passa a ser a guerra. Entende? Então é isso que eles estão meio que lutando ali no final. No final, as coisas estão tudo desmoronando, o castelo desmoronando, Hal lutando lá na guerra, tentando fugir, a galera quase pegando ele, a Sophie super preocupada com o Hal, preocupada com o Calcifer, não entendendo direito o que é que faz o Calcifer e o Hal eles estarem ligados, qual que é o contrato que eles têm, mas a Sophie tá lá com todo mundo, tá a bruxa, tá o Calcifer, tá o Michael, tá o espantalho, que eu vou falar também já já, tá o cachorro. Onde que eu quero chegar, né? A Sophie, ela tem um coração muito grande. Ela é quem no final resolve a guerra. Ela consegue quebrar o contrato do Calcifer com o Hal, devolve o coração do Hal, revive ele, agradece o espantalho, que salva eles ali no final, né? E aí a Sophie, ela pega e dá um beijo nele, assim, né, de agradecimento. E aí ele é o príncipe. Então esse tempo todo, o príncipe que estava desaparecido, ele na verdade era o espantalho, o príncipe lá do outro reino. Era o motivo por que a guerra estava acontecendo. E aí a Sophie libertou ele. E aí, acho que a velha, a bruxa, ela fala pra ele, você vai pra casa e acaba com essa guerra. Entendeu? Tudo isso que a Sophie, ela faz, a forma como ela age, como ela faz todo mundo ficar junto, é um contraste que o Miyazaki, ele quis fazer, eu acredito, e com base em várias coisas que eu li, né, gente, nada do que eu tô falando aqui, assim, eu tirei só da minha cabeça, né. O Miyazaki, ele traz muito essas questões pacifistas, né, comparando a guerra e um outro ponto de vista de não guerra, de pessoa que é contra a guerra. Então, a gente tem o Hal, mas as ações que, no fim, em um castelo animado, fazem com que a guerra acabe, são as ações da Sophie. Por quê? Porque ela trata bem o espantalho, ela livra ele da maldição e aí o príncipe volta pra casa e vai acabar com a guerra. Agora, pra última parte, vou falar um pouquinho de outros detalhes que eu acho interessantes de serem pontuados. Primeiro, a Sophie no passado. Na animação, a gente tem um momento em que a Sophie, ela tá super perdida, o castelo tá desmoronado, ela tá assim, nossa, o Hal vai ser morto, ele tá sendo caçado, ela tá com um anel que ele deu pra ela, que falou pra ela assim, olha, esse anel aqui, ele vai te guiar pra Calcifer, né, pra casa. E aí o anel começa a guiar ela, e aí aparece uma porta, ela entra, e essa porta vai dar em um passado, no momento em que o Calcifer e o Hal, eles fazem o contrato. E aí o que acontece? Isso é explicado melhor no livro, né? O Hal, na verdade, o que ele pegou ali foi uma estrela que estava caindo. Então essa estrela, quando ela cai, ela morre. O Calcifer, né, teria morrido. Mas o Hal pegou ele. O Calcifer conta isso pra Sophie no livro. Ele fala assim, eu tinha muito medo, todas as estrelas sabem que quando elas caem, elas vão morrer. Só que o Hal me pegou e ele ficou com dó de mim, ele queria me salvar. E eu tava desesperado pra não morrer. E aí eles fizeram esse contrato, o Hal falou, olha, eu te dou isso e você passa a ser meu, né? Aí eles fazem esse contrato, o Hal dá o quê? O coração dele pro Calcifer, então o Calcifer ficou vivo, e em troca ele passou a controlar ali o castelo animado, né? Ele não pode sair de lá de dentro, ele fica lá e ele quem dá vida ao castelo. Sophie, ela vai pra esse momento na infância do Hal em que isso tá acontecendo, ela vê eles fazendo o contrato, ela fala,
Hal, Calcifer, me espera, no futuro eu vou encontrar vocês. E aí o Hal olha assim e vê ela. E isso tem influência lá no futuro, quando o Hal ele encontra ela na rua pra proteger ela dos soldados. Ele fala, né, que você tá aí e tal, tava te procurando. Isso não acontece no livro, não existe isso. E é uma coisa que eu amei, que eles adicionaram na animação. Eu achei que ficou muito lindo, gente, eles se reencontrando e essa coisa da espera. Eu fiquei... Ai, meu Deus, que lindo! Outra coisa que é diferente são as irmãs. Na animação, a Sophie ela tem uma irmã que trabalha lá no Cesar e ela só aparece ali no comecinho, né? A Sophie vai visitar ela e elas têm uma conversa e tal, e a irmã dela tenta ali dar uma levantada de moral na Sophie, fala, nossa, você fica trabalhando lá naquela chapelaria e não sei o quê. E é o primeiro momento em que a gente vê que a Sophie, ela realmente tem uma autoestima muito baixa. E inclusive ela conta pra irmã dela, não, eu encontrei um cara super bonito e tal, que me levou pelos ares. E a irmã fala, cuidado, pode ter sido o Hal. E aí a Sophie fala, irmã, pelo amor de Deus, né, eu não sou bonita, por que o Hal ia querer meu coração? É o primeiro momento que a gente vê que a Sophie ela tem uma autoestima muito baixa. Mas qual que é a diferença? Nos livros, ela tem duas irmãs, a Letty e a Marta. A Marta é quem vai se relacionar com o Michael. E a Letty, ela é aprendiz de feiticeira. É até o contrário. Quem trabalha no Cesar e no livro é a Marta, que é quem vai se relacionar com o Michael. A Letty, ela trabalha, na verdade ela é um aprendiz de feiticeiro e mora em outro lugar. E isso tem muita influência no livro, assim, é bem importante, o fato dela ter essas duas irmãs, isso afetar muito a autoestima dela. Outra coisa é que no livro, o Hal, ele tem família. A porta vai mudando de cor. O preto, que no filme vai dar num campo super grande que tem uma casinha, que o Hal fala, não, eu vim aqui, foi um tio que me deu essa casa e eu vim aqui quando eu era criança e tal, e a Sophie fala, nossa, eu devia ser muito solitária. No livro, a parte preta da porta vai dar num lugar chamado Gales, que tem uma cidadezinha, e lá vive a família do Hal. Ele tem uma irmã, a irmã tem um marido e ele tem dois sobrinhos, uma menina e um menino. No filme, o Hal ele é retratado como muito solitário e não tem família. Outra questão é o espantalho. Como eu disse na animação, ele na verdade é o príncipe Justin que tá enfeitiçado e que depois volta lá pro reino e acaba com a guerra. No livro é bem mais complexo. Na verdade, o espantalho, a Sophie tem muito medo dele. Ela encontra ele também quando ela tá subindo a montanha pra ir pro castelo, mas ela morre de medo dele, ela acha ele meio bizonho assim, e o espantalho começa a seguir ela e ela fica super desesperada. Ela não gosta do espantalho. E depois, mais no final, a gente descobre que esse espantalho, na verdade, ele era... Lembra que eu falei que o demônio e a bruxa das Terras Isoladas, eles estavam tentando construir um ser humano? O espantalho, ele é partes do príncipe Justin e do mago Suliman que a bruxa não quis usar. É tipo assim, o descarte. Assim como o cachorro. No livro, o cachorro, ele também é um homem que tá enfeitiçado na forma de cachorro. E quando o Hal, ele tira o feitiço desse homem, a gente descobre ali também que ele também é partes do descarte do príncipe Justin e do mago Suliman que a bruxa não quis usar para construir esse novo ser humano. Outra questão é a senhorita Hungarian. Ela é uma personagem que existe no livro, não existe no filme, e ela é a personificação ali do demônio da bruxa. A gente vai descobrir isso também lá no final, em que ela consegue entrar dentro do castelo, essa senhorita Hungarian, e aí o Hal, a Sophie não tá entendendo nada, e o Hal fala pra ela, Sophie, minha filha, essa senhorita Hungarian é o demônio da bruxa. Entendeu? Assim como o Calcifer, né, eles vivem separados, o Calcifer é o demônio do Hal e o Calcifer tem o coração do Hal. O demônio da bruxa, ele tá vivendo ali dentro da senhorita Hungarian. Não sei como ele foi parar lá também, né, gente? Mas eu sei que é isso. Outra coisa que acontece nos livros é que o Hal e a bruxa, eles realmente se confrontam, eles brigam, lançam feitiços um no outro, assim. Não tem guerra no livro, mas a bruxa e o Hal, eles se confrontam, sim. No livro também, a Sophie e o Michael, eles tentam pegar uma estrela cadente. Eles vão lá pras terras isoladas ali, pros pântanos, né? E eles tentam pegar uma estrela cadente. Eles nem sabem o que eles estão fazendo, né? E o Hal fala, essa foi uma das coisas mais estúpidas que vocês já tentaram fazer. Justamente porque ele sabe que o
o Calcifer foi uma estrela cadente que ele pegou. E aí ele, tipo, vocês estão maluco? Por que vocês foram pegar uma estrela cadente? Óbvio que ele não fala por que não devia pegar. Isso é tudo, pessoal. Eu entendo que esse é um vídeo que, querendo ou não, ele é um pouco mais pra quem já teve algum tipo de contato só com animação, só com livro ou com ambos, idealmente com ambos, eu acho, pra conseguir entender tudo o que eu tô dizendo aqui, porque ambas as obras, elas têm detalhes, assim, de complexidade que às vezes fica um pouco difícil de dizer aqui, só citando, assim, sem muito contexto. Como eu disse no começo, eu prefiro a animação, mas o livro também é muito bom. Eu dei 4,5 pra ele. Vale muito a pena ser lido, gente, sério. É uma história muito gostosa. A escrita é uma escrita bem poética, bem gostosa. Parece que você tá lendo um livro, assim, de conto de fada, sabe? Agora eu quero saber se vocês já leram, se vocês já assistiram, se já fizeram os dois ou se só um. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa comparação que eu fiz aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem vir conversar comigo, mandem um comentário, entrem em contato comigo nas minhas outras redes sociais, que eu tô sempre disposta a conversar com vocês sobre o Castelo Animado ou sobre qualquer outra coisa. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificações para não perder nada. Tem vídeo novo toda sexta-feira às 6:30 da tarde. E é isso, gente. Até a próxima.